Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma única palavra: Lua. Parece simples, né? A gente olha para o céu, ela tá lá. Mas as fontes que separamos aqui, nossa, elas nos levam por um caminho que começa com uma violência cósmica, lá na formação do sistema solar, e termina na criação de mundos virtuais. Mundos como World of Warcraft, Roblox, temos de tudo um pouco. Wikipédia, um estudo de astrofísica super complexo, manual de programação, até discussão de fórum. A missão é essa, desvendar os segredos de duas luas, que são completamente diferentes. Vamos lá. É uma jornada e tanto, porque mostra como a mesma palavra, sabe, pode guardar duas ideias tão opostas. De um lado, você tem a força bruta da gravidade, da física cósmica, e do outro, a elegância da lógica, da engenharia de software. São dois pilares de como a gente entende o universo, o físico e o digital. Perfeito. E para começar a organizar as coisas, a página de desambiguação da Wikipédia já dá o tom. Lua pode ser o nosso satélite, claro, essa é a primeira, mas também uma deusa romana, o termo genérico para qualquer satélite natural. Ah, sim. As luzes de Júpiter, por exemplo. Exato. E olha que curioso, o sistema de metrô de Dublin. E o ponto central para a gente aqui, uma linguagem de programação. E é essa dualidade que é fascinante. De um lado, um objeto que nasceu de uma colisão, de um cataclisma. Do outro, uma ferramenta criada de propósito, num laboratório, por pessoas, para resolver um problema. Vamos começar pela colisão, então. A origem do nosso satélite parece roteiro de filme de ficção científica. A teoria mais aceita hoje é a hipótese do grande impacto. A gente está falando de tipo 4,5 bilhões de anos atrás. A Terra era só uma prototerra. E aí, um corpo do tamanho de Marte, que os cientistas deram o nome de Theia, veio e colidiu. Bateu de frente com o nosso planeta. É uma escala que a gente nem consegue imaginar direito. O impacto foi tão violento que pulverizou esse planeta Theia e arrancou um pedaço gigantesco da Terra. Lançou uma nuvem colossal de rocha vaporizada, de detritos, para a órbita. E com o tempo, a gravidade fez o seu trabalho, né? Foi juntando essa poeira toda até formar a esfera que a gente conhece hoje. E o mais incrível é que isso não é só especulação. O artigo científico que a gente tem aqui mostra como as simulações de computador validam essa teoria de uma forma impressionante. Eles usam uma coisa chamada simulação N-body. Exato. Por muitos anos, os cientistas tentavam simular isso, mas os modelos não fechavam a conta. Ou a Lua que se formava era pequena demais, ou a órbita ficava instável. Mas esse artigo descreve uma simulação nova, de altíssima resolução, que pela primeira vez conseguiu formar um sistema Terra-Lua estável e com as características certas, logo depois do impacto. Peraí. Se a simulação previu as características com tanta precisão, isso quer dizer que esse único evento, o impacto de Theia, ele não só nos deu a Lua, mas pode ter definido outras coisas fundamentais da Terra? Exatamente. É aí que a coisa fica fantástica. A simulação que eles chamam de colisão paralela fora do plano não só criou uma Lua com o tamanho e a composição corretos, mas previu a inclinação do eixo da Terra. O modelo deles deu um resultado de 21,51 graus de inclinação. Nossa, O valor real hoje é 23,4 graus. é muito perto. É uma correspondência notável. Ou seja, o mesmo impacto que criou a Lua provavelmente foi o que deu à Terra as estações do ano. Isso muda tudo. Não é só a origem da Lua, é a origem do nosso clima como a gente conhece. E a composição. As rochas que as missões Apollo trouxeram, elas têm semelhanças com as da Terra, né? A simulação explica isso também. Explica. Perfeitamente. O modelo mostrou que a Lua se formou com o material dos dois corpos, da prototerra e de Theia. Isso cria aquela mistura que a gente vê nas amostras reais. E tem mais. A Lua da simulação era pobre em ferro, assim como a nossa, porque ela se formou principalmente do manto dos dois corpos, não dos núcleos de ferro deles.
A simulação até achou um detalhe, uma espécie de dobra, um kink, nas espirais de detritos. E parece que isso foi a chave para juntar a matéria de forma estável. Que impressionante! A gente conseguir recriar um evento de 4,5 bilhões de anos com tanto detalhe mostra muito sobre o nosso poder de computação, né? Bom, saindo da formação e olhando para a superfície dela. A gente vê sempre a mesma face, por causa da rotação sincronizada. E nessa face, a gente vê aquelas manchas escuras, os mares. Os famosos Marias, em latim, que os astrônomos antigos achavam que eram oceanos de verdade. Hoje a gente sabe que são planícies gigantes de lava, de basalto que solidificou. Mas o que intriga é a distribuição. A face que a gente vê tem 31% de cobertura desses mares. Já a face oculta, a que a gente nunca vê, só 2%. Então, é como se a massa da pizza do lado oculto fosse muito mais grossa. E por isso o molho, o magma, não conseguiu subir para a superfície daquele lado. E tem uma teoria para isso, né? Para essa casca mais grossa. Tem. E a teoria mais forte parece ficção científica. É que a Terra, lá no começo, não tinha uma, mas duas luas. Duas? Uma grande, a nossa, e uma segunda, bem menor. Com o tempo, essa lua menor teria colidido com a nossa, mas numa velocidade baixa, sabe? Tipo uma panqueca caindo em cima da outra. Não destruiu, só espalhou a massa dela sobre um dos lados. E isso criou a crosta mais espessa que a gente vê hoje na face oculta. Duas luas? Que ideia fantástica! E falando em mares, a ideia de que eles não tinham água, isso também mudou completamente. Por muito tempo a Lua era vista como um deserto. Mas o artigo da Wikipédia resume como essa visão virou de cabeça para baixo. Virou e muito. Agora a gente sabe que existe água na Lua. Não líquida, claro, mas como gelo. Esse gelo fica concentrado em crateras nos polos, onde a luz do Sol nunca bate. Missões como a Chandrayaan-1 da Índia, a LCROS da NASA, elas foram as pioneiras. E mais recentemente, o telescópio SOFIA confirmou uma coisa ainda mais maluca. Tem moléculas de água presas nos grãos de poeira lunar, até mesmo na superfície que pega Sol. E a importância disso para o futuro da exploração espacial é... gigantesca, monumental. É monumental. Pensa só. Levar água da Terra para o espaço custa uma fortuna. Ter uma fonte de água lá na Lua significa que futuros astronautas podem extrair para beber, para produzir oxigênio para respirar e até para separar em hidrogênio e oxigênio para fazer combustível de foguete. Uma base lunar autossustentável. Deixa de ser sonho, né? Vira uma possibilidade real. Fascinante! A gente usa simulações de computador para entender a Lua celestial. Isso é a ponte perfeita para o nosso segundo universo, a outra Lua. A ferramenta digital que não serve para simular o cosmos, mas para construir universos inteiros, do zero, dentro do computador. Transição perfeita, a gente sai da física de partículas e entra na sintaxe de código. E a história de origem dessa Lua também é bem legal. Ela foi criada no Brasil, em 1993, no TecGraph, um laboratório da PUC-Rio. Os criadores são o Roberto Ierzalensky, o Luiz Henrique de Figueiredo e o Valdemar Seles. E o nome Lua, em português, foi porque uma outra linguagem que inspirou eles se chamava Sol. Que detalhe ótimo, eu não sabia disso. Pois é, Sol e Lua. E a discussão no fórum que a gente tem vai direto ao ponto. Alguém pergunta por que Lua é tão famosa em jogos, mas quase ninguém ouve falar fora dessa área. E a resposta é um consenso, porque ela foi feita para ser leve, simples e principalmente embutida em outros programas. Exato. Embutida é a palavra-chave. Imagina o motor de um jogo como The Witcher 3. É um software gigante, complexo, escrito em C++ para ter o máximo de performance. Se um designer do jogo quisesse mudar uma fala de um personagem ou o dano de uma espada, teria que compilar o motor inteiro, a cada mudança seria um pesadelo. Então, ao embutir Lua, eles criam uma camada de script por cima. A lógica do jogo, o que os inimigos fazem, as regras das missões, tudo isso é escrito em script de Lua. O que, segundo o pessoal do fórum, traz vantagens enormes. A primeira é a flexibilidade, né?
Os designers podem testar, mudar a jogabilidade muito rápido, sem precisar de um engenheiro de software para cada coisinha. Exatamente. E a segunda vantagem é a segurança. O motor do jogo controla tudo o que o script Lua pode fazer. No World of Warcraft, por exemplo, os jogadores criam seus próprios add-ons com Lua. A Blizzard libera uma interface segura, uma API, que garante que o seu add-on de pescaria não vai roubar sua senha ou travar o jogo. Ah, claro. E a terceira vantagem é o modding. Jogos como Skyrim duram para sempre porque a comunidade usa os scripts para criar coisas novas, missões, personagens. Eles usam as mesmas ferramentas dos desenvolvedores, basicamente. E o impacto disso vai longe. A plataforma Roblox, que é um universo de jogos feitos pelos usuários, usa uma versão de Lua. Ou seja, expôs uma geração inteira de crianças e adolescentes à programação. Criou uma economia inteira em cima da linguagem. Exato. Virou a primeira linguagem de programação para milhões de pessoas. E isso tudo por causa de uma filosofia de design que a gente vê no manual de referência. O conceito central em Lua é uma coisa chamada tabela. Certo, o manual fala muito das tabelas. Mas o que elas têm de tão especial? Pensa numa tabela como se fosse uma caixa de ferramentas mágica. Você pode colocar uma lista de compras nela e ela funciona como uma lista. Pode colocar etiquetas tipo fruta, maçã, e ela funciona como um dicionário. Você pode até guardar uma ferramenta tipo uma função dentro da mesma caixa. Em outras linguagens, você ia precisar de uns 3 ou 4 tipos de caixas diferentes para fazer isso. Em Lua, uma estrutura só, a tabela faz tudo. É essa flexibilidade que a torna tão minimalista e poderosa. Entendi. É uma simplicidade radical. E essa filosofia aparece em outros lugares, né? O manual aponta isso. Por exemplo, como Lua lida com verdadeiro e falso. Em muitas linguagens, o número 0 ou um texto vazio são considerados falso. Em Lua, não. Exatamente. Em Lua só existem 2 coisas que são falsas. O valor false e o valor nil, que significa nada, nulo. Todo o resto, o número 0, um texto vazio, uma tabela vazia, tudo isso é verdadeiro. Então a filosofia é sobre existir ou não existir. Se a variável tem um valor, qualquer valor que não seja nil, ela existe e, portanto, é verdadeira. Isso mostra um foco em imprevisibilidade, ser simples e direto ao ponto. Isso mesmo, faz todo sentido para uma linguagem que precisa ser à prova de falhas quando está embutida no motor que custou milhões para fazer. Não pode ter ambiguidade. A lógica é simples. Algo só é falso se for explicitamente falso ou se for explicitamente nada. Simples assim. Então, o que tudo isso significa no final das contas, colocando as 2 luas uma do lado da outra? A gente tem a lua celestial, um objeto físico, antigo, nascido da violência, que influencia nossas marés, nosso eixo, nossa imaginação. E a gente tem a lua digital, uma ferramenta lógica moderna, brasileira, que nasceu da necessidade de simplicidade e que influencia nossos mundos virtuais. É uma dualidade fascinante, né? Uma lua se rege pelas leis da física, da gravidade. Ela foi formada num evento caótico e hoje segue uma órbita perfeitamente previsível. A outra lua, ela se rege pelas leis da sintaxe, da computação. Foi criada de forma ordenada para permitir a criação de caos controlado dentro de mundos virtuais. Sabe, em World of Warcraft, quando um chefão de uma masmorra grita uma frase e solta um feitiço com 50% de vida? Sim. Essa lógica do quando e o quê, isso é quase certeza que é um script em Lua rodando. É caos, mas um caos controlado. Ambas, cada uma à sua maneira, são ferramentas de exploração. Uma do espaço sideral e a outra dos espaços criativos da mente humana. A gente viu a teoria do grande impacto validada por simulações, que explica não só a origem da Lua, mas talvez até as nossas estações. E descobrimos as razões, bem elegantes na verdade, que fizeram uma linguagem de programação criada no Rio de Janeiro ser vital para a maior indústria de entretenimento do mundo. E para a gente fechar com uma reflexão, dá para conectar esses 2 mundos de um jeito ainda mais direto.
O artigo da Wikipédia sobre a Lua celestial fala do potencial de mineração de recursos lá, como o hélio-3, para reatores de fusão nuclear. E a nossa conversa sobre a Lua digital foi sobre a capacidade dela de scriptar comportamentos complexos. Então, fica a pergunta: será que, num futuro não tão distante, as missões robóticas que a gente mandar para minerar a Lua de verdade serão controladas por um software que usa linguagem de programação Lua? Seria uma união literal, né? Dos dois universos que a gente explorou hoje.